A paz do Senhor, povo de Deus, sou o pastor Marcos André e esse aqui é o Clube da Teologia, o nosso blog de estudos, nosso canal de apoio à Escola Bíblica Dominical e vinculado aí ao nosso blog de estudos, agora sim, o nosso blog de estudos, o Clube da Teologia, amém? O Clube da Teologia é um blog que eu edito, e aí eu passo aqui esses vídeos aqui para apoio à Escola Bíblica Dominical. E convido os irmãos aí agora a nós entrarmos nesse vídeo aqui, estudarmos um pouquinho aqui da lição de número 7 da revista da editora Betel, a revista de adultos, tá bom? Vamos aí falar essa aula agora de número 7, aula para ser ministrada em 14 de novembro de 2021, tá bom? Aí, cujo tema é a segunda oração intercessora, tá? Aqui falando da oração de Paulo pelos Efésios, E lembrando os irmãos aí que eu vou deixar o link na descrição do vídeo aí, o link para essa lição, que está lá no nosso blog, o Clube da Teologia, e também o link para o subsídio que eu coloquei lá no blog, tá bom? E também vou deixar o link para você adquirir o meu livro aí, O Maior Milagre de Jesus, que é o meu livro que está nas editoras, nas livrarias aí do país, para você poder ler, ser abençoado e também abençoar outras pessoas, tá? Bom, vamos aí à lição, sem mais demoras. O tema dessa lição é a segunda oração intercessora. E aí na introdução, deixa eu ver aqui, o textuário é 1 Tessalonicenses 5,17, tá? E aí na introdução a gente separei essa parte aí que diz aí, vamos lá, Paulo intercedeu pelos Efésios para que fossem iluminados pelo Espírito, tá bom? Bom, aí eu até comento sobre isso, que provavelmente quando ele fala que me coloco de joelhos, não quer dizer que exatamente ele estaria orando naquele momento. Provavelmente ele podia, por exemplo, estar se referindo a uma oração que ele faz constantemente pelos Efésios, Ele podia estar mencionando isso daí, tá bom? Separei também a parte que diz aí, para que fossem iluminados pelo Espírito para uma revelação e conhecimento mais pleno de Deus. Aqui sobre isso aí eu coloquei o seguinte, note o tipo de pedido que o apóstolo Paulo tá fazendo, Ele vai fazer um pedido espiritual, de coisas espirituais para aqueles crentes. Olha a preocupação do apóstolo Paulo como a líder das igrejas ali, a preocupação dele em que os cristãos tivessem a sua vida espiritual alicerçada. É isso que é a preocupação da liderança. É isso aí que o apóstolo Paulo está preocupado, tá? E é isso que Jesus quer que nós nos preocupemos. Então não é só ficar buscando bênçãos materiais, tá? A bênção material é boa sim, claro que é, mas não deve ser a nossa principal preocupação, tá bom? Vamos lá, No primeiro tópico, o tema é o modelo ideal para chegar-se a Deus, tá? Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho, tá? Amém. Bom, continuando, O modelo ideal para chegar-se a Deus. E o título aí, o primeiro subtópico é 1.1, o motivo da oração pelos Efésios. Então aqui, separei essa parte que diz aí, posição na qual os salvos em Cristo foram colocados nesta dispensação é muito poderosa. Então aqui está se referindo aí a posição de despenseiros, isso é, de mordomos, a posição que eles tinham diante de Deus em relação ao povo, de ser o despenseiro, aqueles que vão administrar o evangelho para as pessoas, tá? E Paulo queria que as pessoas entendessem isso daí. Então havia essa é a necessidade de que as pessoas entendam, nós possamos entender hoje que nós somos mordomos de Deus, despenseiros do Senhor. Cada cristão, cada homem de Deus, mulher de Deus,
tem a responsabilidade de administrar ao mundo, às pessoas, administrar o evangelho de Cristo ao mundo, né? Administrar o amor de Deus às pessoas. Essa aí é a ideia, né? O apóstolo Paulo, ele observou isso lá no primeiro século, ele entendeu isso daí, ele adquiriu essa visão do Senhor Jesus, que o evangelho tinha que ultrapassar as fronteiras, que tinha que ser levado às pessoas, tá? Então isso aí foi a revelação que ele teve da igreja, né? Ele chama de o mistério, né? O mistério que foi revelado, né? Que é a igreja. Amém? No subtópico 1.2, o título é A Atitude da Oração. Aí separei essa parte que diz: a Bíblia, porém, não sacraliza a postura física com que devemos orar, né? Ou seja, se é em pé, se é deitado, se é sentado, né? A Bíblia, ela não sacraliza, quer dizer, ela não coloca como uma posição, né, ideal, ela não coloca isso, tá? A gente vai encontrar na Bíblia pessoas orando, né, em todo tipo de situação, tá? A gente vê, né, Ezequias orando deitado, né? Ele estava doente, orando deitado, tá? E várias outras situações. Então, a gente tem que entender isso. O problema é que alguns têm a mente legalista, né? A mente legalista, a pessoa coloca regra para tudo. Aí acha que não, só se a oração só vale se tiver de joelho, né? Não, nem sempre, né? A gente vai ver aqui, a lição fala sobre isso, né? Bom, separei também a parte que diz: temos exemplos, né, de pessoas orando em pé, sentadas, ajoelhadas, andando e até mesmo deitada. O que eu coloco sobre isso é o seguinte: para que possamos orar é necessário ter sinceridade, esse é o principal elemento, né? Na verdade não é o principal, né? Eu estou falando esse é o primeiro, mas vamos lá, eu separei alguns aí, ó. Sinceridade, atenção. Como que eu tenho que ter atenção? Jesus falou sobre isso: você entra para o seu quarto, fecha a porta e assim você vai orar. Ou seja, total atenção para Deus, né? Atenção, humilhação. Jesus cita exemplos, né? Do publicano lá e do fariseu quando oravam, né? Então você tem que ter uma posição de humilhação diante de Deus, de reverência, tá? Por isso orar ajoelhado, né? Não posso, não tem como ajoelhar no meu local de trabalho, não sei o que. Deus vai receber a tua oração, como você fizer, tá? Mas esses elementos são importantes para a oração, tá? E o principal de todos, aí sim, o principal, que é a fé, né? Se uma oração sem fé, não tem razão de existir, né, irmãos? Bom, continuando, tá? Aí tem alguns comentários a mais que eu faço no blog, tá? É interessante observar. Eu coloquei aqui também 1.3, o subtópico 1.3, o título é O Alvo da Oração, tá? Irmãos, abrindo uma aspas aqui, alguns irmãos têm tido uma dificuldade com essas lições da Betel aqui, por conta delas ser muito teóricas, né? É muita teoria, então tem que tomar alguns cuidados, né? O professor às vezes pega a lição ali, parece que ele está pegando uma prova de matemática do concurso, ele fica sem saber o que falar sobre a lição, né? Mas tem que tomar um pouquinho de cautela. E aqui, esse trabalho que eu estou fazendo aqui no meu blog, esse subsídio aqui nos vídeos, é para ajudar vocês, tá bom? Para você ter algo a mais aí para falar, né? Você ter uma direção, dar uma orientação, amém? Então, continuando, o subtópico 1.3, o alvo da oração. E aqui separei a parte que diz assim: orar é falar com Deus. E quanto mais sincero for o diálogo, né? Aí vai dando continuidade. Eu separei sobre isso o seguinte: a sinceridade é a base da oração da intimidade. Ou seja, toda oração é para você ser íntimo de Deus, né? A oração da intimidade, tá? Por isso que Jesus orienta você a entrar e estar a sós com Deus, tá bom? A oração os modelos de oração que nós fazemos nas igrejas hoje, ela às vezes é um pouquinho prejudicial, né? Que ponto de vista ela pode ser prejudicial? Quando o irmão levanta a voz para orar em voz alta,
ele vai ter que orar seguindo uma ética, tem que tomar cuidado no que vai falar. Então aquela oração não é uma oração de intimidade, é uma oração para o povo, uma oração específica. Tá? Então alguém que vai orar ajoelhado na igreja ali, numa consagração, por exemplo, e pega o microfone e levanta a voz de oração, ele tem que ter uma ética para falar. Tá? Ele tem que ter uma ética no que ele vai dizer ali, né? Então o irmão vai pegar e vai contar às vezes uma intimidade da sua vida particular, e outros irmãos estão ali orando, vai ficar prestando atenção no que o irmão está falando e pegando ali conteúdo que não é para pegar, tá? Então a oração que a Bíblia ensina mesmo ali é a oração da intimidade, a oração de estar sós com Deus. Ah, irmão, mas os irmãos estavam unidos em oração no dia de Pentecostes. Tá, tudo bem. Mas em nenhum momento fala que um deles levantava a voz para orar e os outros ouvia, né? Não fala isso, né? Então a gente tem que levar em conta essas situações. Temos costumes hoje nas igrejas que não são bíblicos, né? Mas são errados? Não, também não são errados. Subir ao monte, ele não foi ensinado como uma ordenança de Jesus. Mas é errado fazer? Claro que não é errado. Tá? Um irmão orando em voz alta e outros intercedendo, é um costume nosso. A Bíblia não ensinou assim, mas a gente viu Jesus fazer isso com os apóstolos, então é provável que não tem nada de errado nisso, né? O que eu peço aqui aos irmãos que tenham ética para fazer isso, né? Aí sim, aí tem que ter ética, né? Amém? Então, continuando, né? Aqui a oração da intimidade eu comento que tem que ter sinceridade, né? E aqui eu até coloco o seguinte, no finalzinho, né, do meu comentário: se você for pedir um carro, você deve expor o porquê do teu pedido. Tem que ter sinceridade com o Senhor, né? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes o irmão fala assim: ah, Senhor, me dá um carro, aí pede a Deus um veículo, né? Aí ele fala que o veículo é para fazer a obra, mas ele tem que ter no coração qual é o real objetivo. É realmente para fazer a obra? Ou é para ele dar um conforto para a família, né? Se o objetivo principal é dar o conforto para a família, ele não tem que tentar enganar Deus. Ah, Senhor, me dá um carro que é para fazer a sua obra. Não pode ser assim. Ele tem que ser sincero com Deus. Senhor, eu preciso de um carro para dar um conforto para minha família. Eu preciso de um veículo para eu poder trabalhar, né? Chegar mais cedo no meu trabalho. Ele tem que botar com Deus o real motivo, a sinceridade. Amém? Tá? E eu estou falando, você tem carro, mas serve para tudo. Casa, né? Mudança de promoção no emprego, serve para tudo. Tem que ser sincero sempre com Deus. Amém? Bom, no tópico 2, o título é A Oração por uma Vida de Plenitude. Aqui no 2.1, o tema é A Fonte de Toda Plenitude. Separei a parte que diz: indicando que Deus é ilimitado, abundante e infindável. Tá? Sobre isso aí, eu trago até um comentário, né? Que Deus é o nosso Criador. Então, o objetivo do Evangelho, de tudo, da Bíblia toda, é nós nos aproximar do Criador, porque um dia o ser humano foi lançado fora da presença de Deus. E agora o objetivo do Evangelho é trazer esse ser humano de volta para Deus, né? E aqui eu até comento sobre o filho pródigo, porque o filho pródigo, ele é uma representação boa disso. Ele estava longe da casa do pai, e aí ele descobriu, ele estava passando necessidade. Então ele descobriu que ele lembrou que na casa do pai tinha fartura, né? Até os empregados comiam bem na casa do pai. E assim, às vezes nós estávamos, né, como esses filhos pródigos, quando éramos do mundo. Nós estávamos longe do pai e nos lembramos, ou nos foi anunciado, que na casa do pai há fartura, né? E aí nós viemos para a casa do pai. Essa aqui é uma referência, né? uma ilustração aí para a gente poder aprender sobre isso, amém? Continuando, né? No subtópico 2.2, o título é As Riquezas do Poder Celestial em Cristo. E aqui separei a parte que diz aí: é necessário enfatizar aqui que Paulo está orando por pessoas que já estavam
em um nível elevado, né, diante de Deus. Aquelas pessoas já tinham um nível espiritual elevado. Então, o que tem de interessante nisso aqui? É que Paulo ele está orando por crentes já fiéis, tá? Isso aqui mostra zelo pela obra de Deus, pelo povo de Deus. Então, nós temos que orar também por todos, né? Nós temos que ter o cuidado da vida espiritual dos irmãos, tá? Temos que estar orando uns pelos outros, né? Isso aqui é importantíssimo, tá bom? Os crentes hoje têm que se preocupar uns com os outros, né? Não para fofoca, para fazer, querer saber da vida do irmão, não. Querer ajudar os irmãos espiritualmente, em oração, né? Então você tem que orar mesmo por aqueles que estão bem espiritualmente, né? E continua intercedendo, é assim que funciona, né? Bom, separei aí... tá. Lembrando aqui também que sobre isso aí, Paulo até escreve na carta aos Coríntios, né? Aquele pois que cuida está em pé, olha que não caia, né? Então, sobre essa situação de a gente cuidar uns dos outros, né? Ele escreve a preocupação de que a gente deve cuidar para que nosso irmão não caia em tentação, não caia em pecado, né? Orando uns pelos outros, amém? Bom, continuando, né? Aí nós separei, vamos para o subtópico 2.3, e aí o título dele é a habitação de Cristo no coração, tá? Aí eu separei essa parte que diz assim: o fortalecimento do homem interior acontece quando Cristo faz dele sua residência permanente, né? Então, sobre isso eu escrevo que, sendo assim, a gente passa a ser casa de Deus, né? E como casa de Deus, a gente não pode ter locais secretos nessa casa, né? Quartos onde Deus não pode entrar, né? Locais da nossa vida que Deus não pode ter conhecimento. Negativo, tá tudo errado isso aí. Casa de Deus quer dizer que Deus ele tem toda a precedência sobre nós, né? Eu até outro dia coloquei na minha página no Facebook um comentário sobre tatuagem, por exemplo. Então, se nós somos casa de Deus, e esse é o propósito, né, do Evangelho. Se nós somos casa de Deus, então Deus é o proprietário, né? E como é que eu vou fazer algo no meu corpo sem consultar o proprietário? Sem ouvir dele a autorização, né? Eu estou falando uma palavra sobre tatuagens, piercing, né? Sobre vestimentas, tá? Você tem que se conduzir no mundo não achando que o teu corpo é teu, meu corpo é meu, né? Eu faço dele o que eu quero. Cuidado com esse tipo de pensamento. Se você diz que você é casa de Deus, né? A Bíblia te chamou para isso. Aí você afirma que é casa de Deus, mas vai lá, faz uma tatuagem e pede permissão somente para o teu pai, para tua mãe. Peraí, Deus? E o Senhor, que é o dono dessa casa? Primeiro que foi Ele que te fez, Ele que te construiu, né? Como casa. Então tem que pensar muito bem sobre isso. Tem que ter esse total aí, esse zelo aí com as coisas de Deus. E você que é a casa de Deus, né? Isso aqui é só para os irmãos, né, ter essa noção. Professor, é bom ensinar sobre isso. Bom, vamos para o tópico 3, o amor de Cristo, tá? O amor de Cristo, o 3.1, o título é Fortalecidos no Amor de Cristo. Bom, separei aí a parte aí que diz, falando das metáforas que Paulo usa, né? Separei essa parte que diz, ele os compara a uma árvore bem arraigada, né? O significado de arraigado é que está enraizado, né? Então, a ideia de ter uma boa base, né? Eu escrevo sobre isso aí no meu comentário. É a ideia de dar o crente ter uma boa base, tá? E também a outra metáfora, né, que fala uma casa bem edificada. De novo aqui, né, a mesma ideia de ter uma boa base para a estrutura, tá? E aqui eu vou dar o meu acréscimo no vídeo, né? A árvore bem arraigada, o que a árvore faz? Ela cresce e floresce, né? O crente tem que crescer e florescer. Edifício, né?
O edifício, ele estando bem alicerçado, uma boa, né, uma boa estrutura, uma casa bem edificada, então ela fica forte, ela não cai, ela não se abala, né? Isso aqui é para a vida do crente. Bom, então a ideia das duas metáforas aí é uma ideia de base. Que base é essa? A lição fala, né? A base no amor de Deus. Essa é a nossa base. Temos que ter uma boa base no amor de Cristo, no amor do Senhor. Amém? Tá? Isso aqui é esse subtópico 3.1. O subtópico 3.2, ele tem como título As Dimensões do Infinito Amor de Cristo. Eu pulei esse daí, né? No 3.2, isso aí também é uma outra metáfora, né? É interessante, mas eu pulei de propósito. O 3.2, na verdade o 3.3, eu que coloquei errado aqui. O 3.3 fala as dimensões do infinito amor de Cristo. E aí, aí separei essa parte que diz aí: porém, mesmo sem saber como discerni-lo, ele não é um amor impossível. Tá? Aqui é o seguinte, isso aqui significa, né, eu escrevo sobre isso, que o amor de Deus não pode ser explicado. Não tem como você explicar o amor de Deus, né? Você entendê-lo. Você pode vivê-lo. É isso aqui. Esse é o fundamento aqui desse tópico. Você só pode viver o amor de Deus. Ele é inexplicável, né? E aí separei também uma parte interessante que fala assim, ó, é um amor que ultrapassa o conhecimento. E sobre isso eu escrevo que para nós é absurda a ideia de alguém que morra no lugar de outro, sem sequer o conhecer, e antes mesmo que ele tenha errado. Olha que coisa interessante. Foi o que Jesus fez naquela cruz. Morreu no lugar de pessoas que não tinha nascido ainda, né? Que não conheceu, pessoas que ia segui-lo ou não, né? E detalhe, pessoas que ainda não tinham errado. Então ele morreu de antemão por pessoas que ainda nem sequer tinham pecado, nem nascido nem pecado. Então isso aqui é um amor que é um absurdo para nós, é inexplicável, não tem como entender esse amor, né? É isso aqui, e isso que é o amor de Deus, né? É nesse amor que temos que estar alicerçado. Amém? Bom, na conclusão, separei a parte que diz aí: firmemos nossas raízes e alicerces nesse amor. Significa deixar, sobre isso eu escrevo o seguinte: significa deixar que esse amor flua em nosso interior, tá? Esse amor tem que ter em nós, temos que tê-lo. Nós não sabemos explicá-lo, não conseguimos entendê-lo, mas podemos vivê-lo, né? Isso aí que a lição está ensinando. E o detalhe é o seguinte: alguns crentes, eles percebem que não tem esse amor, né? Eu já vi crente falar, você já viu cristão falar isso? Eu não consigo perdoar meu irmão, não consigo, já tentei. Ele também não tem o amor de Cristo no coração dele. Esse crente ele vai para o inferno, ele não vai conseguir a salvação. Agora, qual é o problema disso? É a pessoa se acomodar nisso. Ela perde a salvação quando ela se acomoda nisso. Ela tem que ficar incomodada com isso. Eu não consigo perdoar meu irmão. Não, mas eu vou vencer, eu vou lutar. Me ajuda, meu irmão, em oração. Eu não posso ser assim. A pessoa tem que estar incomodada com o pecado. Tem que estar incomodada com o erro, né? Esse aqui é um ensinamento importante. Amém? Deus abençoe a tua vida, meu irmão, minha irmã. Esse aí foi mais um vídeo. Me perdoe aí pelo celular, né? A câmera aqui tá uma prova, né? A bateria acabando, aí desliga o flash, meu rosto deve ter ficado mais escurecido aí na imagem, tá? Mas vamos seguindo aí, fazendo a obra de Deus, né? São os recursos que são poucos, mas Deus vai nos abençoar, amém? Peço que os irmãos façam aí a revisão, né? Comente com os alunos aí sobre os pontos mais importantes estudados, convide eles para a próxima aula, faça oração com a classe, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Lembrando mais uma vez, adquira o meu livro O Maior Milagre de Jesus, está nas livrarias de todo o país, tá bom? E deixo aí também o link aí para essa lição, tá? Que está lá no nosso blog Clube da Teologia. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo.